Olá, seguindo com o nosso projeto aqui, vamos continuar, né? O nosso formulário já está pronto, não é isso, pessoal? Então a gente já concluiu isso aqui no vídeo anterior. Bom, quero agradecer a todos, teve bastante visualização, bastante likes nestes dois vídeos que a gente fez. Inclusive já está bem mais visualizado e tem mais like do que o nosso próprio Django que todo mundo estava pedindo aí, né? Então isso significa que o T-Quinta tem mais seguidores que gostam de T-Quinta, né? Então é muito importante, pessoal. Muitas das vezes a pessoa me manda um e-mail: e este projeto, e este projeto, e este projeto vai ter continuidade? Mas eu sempre falo aqui no meu canal que eu vou olhando pelas visualizações e pelos tanto de like, tá, pessoal? Isso significa que você tá gostando desse projeto, né? Por isso que a plataforma tem ali a opção para você deixar o seu like e aí conta a visualização ali, né? Então isso significa que é mais interessante para o público, né? Meu público no caso. Então, T-Quinta aí tá ganhando já do nosso Django, né? Bom, talvez quando eu terminar isso aqui eu faça um outro T-Quinta e por aí vamos, né? Então, vou empatar mais tempo no T-Quinta. Agora, vamos ver lá como é que vai ficar o de Django, né? Então, por isso que é importante que você deixa lá o seu like e a gente verifique isso aí, beleza? Então, bom, a gente já tem tudo aqui, o nosso formulário em si, né? Agora vamos começar as funções. Para isso daí, a gente vai vir aqui, tá, pessoal? Desta forma aqui, vamos instalar o Pillow para a gente trabalhar com imagem, tá? Então, pip install o que? O Pillow, desta forma aí. Vamos instalar aí para a gente poder trabalhar com as imagens. Não vai demorar muito, creio eu. Neste caso aqui, como vocês podem ver aqui, eu já tenho ele instalado, tá, pessoal? De outros projetos. Então, fica aí, ó lá, requirement already satisfied, ok? Então, isso significa que eu já tenho ele instalado. Caso você não tenha, instala ele aí, senão não vai funcionar, beleza? Primeira coisa que eu tenho que fazer é from o quê? O T-Quinta, vamos fazer o seguinte: a gente precisa pegar o nosso file o que? Ponto. Vamos pegar o nosso file dialog, né, para ele poder abrir o nosso Explore lá onde é que fica as imagens, não é isso? E vamos importar o que? O nosso ASCII, que se escreve desta forma, ASCII o que? Open File, tá, pessoal? Desta forma aí, só que a gente precisa do name, é este daqui que a gente precisa, ok. Bacana aí, ok. A gente precisa também importar do Pillow, né, que a gente acabou de instalar. Então, from Pillow, desta forma, maiúsculo aí, tá, pessoal? Presta atenção nisso aí. Import o que? O nosso image, a gente tem o nosso image, o TK, não é isso? Deixa eu ver se ele vai puxar ali, isto mesmo, e vírgula, e vamos importar image. Ok, beleza. Eis a questão agora. Agora a gente precisa criar a nossa função, né? Eu já vou criar aqui em cima mesmo, pode ser aqui, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos criar. Primeira coisa, eu tenho que criar uma variável bilinear, que vai armazenar a nossa imagem binário, certo? Então já vou criá-la aqui, eu vou colocar assim, image mesmo, underscore, vou pôr data, que é data, né? Que é mesmo que dados. Vou colocar B desta forma, então ela é binária. Quando você referencia uma variável recebendo o nosso binário, ela vai ficar desta forma aí, ok? Bom, vamos lá então. Vamos começar a criar nossas funções. Então vou colocar assim, ler desta forma. Ler o que? Imagem. Não, pode ser, vamos pôr assim, ó, ler underscore, que é abrir também, underscore, image, né? Ficou mais ou menos aí, né? Ok, beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer é global,
vamos passar aqui global. Global o que? Image o que? Data, né? Que a gente está criando aqui, ó, como binário, né? Ok, beleza. Precisamos passar o path. Então, o path, a ask, não é isto? Open file names, não. Eu quero este aqui, tem dois, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. Chamamos a função. Ok, beleza. O que a gente precisa fazer agora é fazer uma verificação. If path. Então, se o caminho existe, precisamos fazer o seguinte, que ler, né, underscore, a gente colocou abrir imagem, só que a gente é o nome da nossa função, né? Eu não quero isso aí. A gente vai criar uma outra variável para abrir a nossa imagem. Então, ler image, vamos deixar desta forma, vai receber o que? Vai abrir, né? Então, open, e passamos aqui o que? O caminho, que é o path, não é isto? Vírgula, e passamos aqui RB, desta forma aí. Ok, beleza. Depois eu explico isso aqui direitinho para vocês. Image que? Data, que é a nossa binário, que está lá em cima, vai fazer o que? Então, a nossa imagem agora, data, os dados vai receber o que? Vai ser igual, ó, observe que a gente está abrindo a nossa imagem, hein, pessoal? Então, é o que? Ler, não é isto? A nossa imagem, não é isto? E passamos aqui o que? Chamamos a função read, né? A gente precisa fazer aqui um ponto read. Ok. Bom, depois que aconteça tudo isso aí, a gente precisa fechar, não é isto? Então, ler imagem, não é isto? Faz o que? Um ponto close, né? Para fechar. Ok. Bom, beleza. Até aí. Então, o próximo passo é simplesmente ler, né? Então, a nossa imagem, ou seja, a gente precisa ir lá e buscar ela, né? Então, a imagem vai receber o quê? Vai receber o nosso image, ok, image tk, deixa eu ver se ele vai puxar, isso aí mesmo, e façamos o que? Um ponto photo que? Image, que é isto aí mesmo, e passamos aqui o que? A nossa imagem, né? Então, a image vai receber o que? Não vai ser isto aí, e sim esta daqui, ok? Pronto. E agora a gente vai simplesmente pedir, opa, não é isso também não, é esta daqui, image, desta forma aí. Ok, beleza. Agora a gente precisa pedir ela para abrir, né? Então, simplesmente colocamos aqui open e precisamos passar o path, né, pessoal? Que é o, opa, que é o caminho dela, não é isso? Ok, então, perfeito aí. Tendo isto aí, agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente colocou o nosso label, agora que vem. Eu não lembro qual é o nome do nosso label que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Label é img label, né? Então img, o label vai receber então a nossa imagem, né? Então ponto configure para ele poder configurar, e passamos aqui o que? A nossa img desta forma aí, que vai ser igual que a nossa variável img. Bom, perfeito, né? O que a gente tem que fazer agora é chamar a nossa função contra, vou copiar aqui, contra o C, vamos lá no botão. Então, cá, abrir imagem btn, é este aqui, não é isso? Então, simplesmente vírgula, ok, e temos o nosso command, né, pessoal? Precisamos passar o nosso command, que vai ser igual que contra o V. Ok, bom, vamos fazer o seguinte, como a gente passou, né, img aqui, esta img, como a gente está passando ela como binário aqui, eu preciso passá-la como global aqui também, tá? Então img, senão não vai funcionar, então ela tem que entrar global. Ok, beleza, vamos executar e vamos verificar se vai funcionar. Bom, verificar, parece que deu um erro, vamos verificar aqui, deixa eu fechar aqui e novamente. Command must be after anchor. Ok, beleza. Observe aqui que isso daqui é muito importante também. Onde é que a gente chamou nossa função?
aqui, certo? Observe que aqui a gente tem o anchor, tá? Ele tem que ser chamado antes dele. Então, contra o C, vou fazer desta forma aqui, Ctrl X, cortamos, né? E chamamos ele, a gente pode chamar ele bem aqui, quer ver? Então, a gente simplesmente coloca o nosso command aqui, né? Então, o nosso command, vamos fazer aqui, com paciência, ele vai receber o que? O nosso, a nossa função, né? Então, Ctrl C e Ctrl V. Ok, bom. Vírgula aqui e eis a questão. Aí sim, depois que ele carregar a imagem, aí ele vem configurando. Ok, vamos fazer isso aí. Agora ele não reclamou. Ok, vamos abrir. Bom, aqui eu tenho algumas imagens, tá lá. Abrir e tá aí funcionando perfeitamente. Ok, bacana. Então, perfeito aí. A nossa função então já está bem trabalhado. Ok, eis a questão agora. Observe que a gente passou a nossa imagem como global, né, pessoal? Se eu não passar ela aqui, ok, beleza. Vai funcionar do mesmo jeito, certo? Só que é o seguinte, ela não vai aparecer aqui pra gente. Por quê? Porque ela tem que ser, ó, ficou tudo branco ali. Por quê? Porque esta imagem aqui, ela vai ser armazenada globalmente, entendeu? Então, ela precisa ser passada aqui como global, ok? Então, perfeito aí. Se a gente retornar lá, agora sim ela vai funcionar, com certeza. Ok, beleza. Vamos fazer o botão, então, fechar. Ou vamos criar deletar, né? É a mais difícil, as funções mais difíceis é a de deletar, né? É simplesmente poucas linhas de código. Então vamos colocar deletar underscore, pode ser image, né? Ok, 2 pontos. Vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente pedir ela aqui. Agora sim, eis a questão. Lembra disso daqui? Por que está dando erro aqui? Inspect indentation. Ok. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos recortar isso aqui, Ctrl X, e vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente melhorar, vamos jogar para baixo da configuração do nosso root, né, que é o nosso formulário em si. Ok, beleza, agora a gente pode ir trabalhando aqui, vai dar erro porque a gente tem que terminar essa daqui, mas a sequência aí é bom fazer assim. Ok, global também, vamos passar aqui a nossa imagem, né? Então, image underscore data. Vamos fazer o seguinte, image pode ser desta forma, image, a gente tem que passá-la global também, né? Então, podemos fazer desta forma. A nossa image underscore data, vamos passar ela que vai ser igual a global. Ok, beleza. Ou seja, binária, né? Ok, então é bom você que não tem muita experiência, tá, pessoal, ir lá na documentação do Tkinter e ler tudo isso aí para você entender, bacana. Não adianta nada eu explicar aqui mais ou menos e você não entender o raciocínio, certo? Ok, beleza. Então agora simplesmente precisamos deletar, né? Como a gente vai fazer isso aí? Vamos pegar a nossa image, né? A nossa image, o label, né? Isso a gente colocou img, não é isso? Img label, isto mesmo, que vai receber um ponto config. Este config agora a gente simplesmente passa o image, não é isso? Que é a nossa imagem, não é igual, ou seja, pode deixar aqui, neste caso que ela já recebe o igual, porque ela vai receber um default. Este default vai ser da nossa imagem, então podemos colocar default underscore, pode ser image, ok. Então, este image default, a gente pode passar ele cá no nosso frame, né? No nosso label. O nosso label tá aqui, não é isso? Cadê ele? LBL, ó, observe aqui, tá, pessoal? Então, ele tá no image, no caso aqui, é este aqui, né? Vamos dar espaço aqui para que fica legal aqui. Ok. Então, observe que ele tem o solid, tem tudo aqui que a gente colocou lá. Eis a questão, a gente precisa passar
este padrão aqui, porque é a imagem padrão que tiver, né? Observe que a gente tem uma imagem lá, né? Que é aquele label lá. Ele é simplesmente ali para poder ocupar o nosso frame, certo? Então ele tem que receber este image default, certo? Então antes aqui, a gente pode passar ele aqui depois do frame. Vou dar aqui um Ctrl V e vírgula aqui. Ok, então, o que a gente pode fazer? A gente não precisa fazer nada, né? Por quê? Porque a gente já tinha criado também isso daqui no vídeos anteriores. Eu tinha esquecido. Então, como vai ser este é o principal, né? Ou seja, o default, a gente vai simplesmente passar ela lá. Então, Ctrl o C e passamos ela aqui, Ctrl V. Então, pronto aí. Ok, eis a questão. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso método e vamos simplesmente verificar. Certo? Então, entendido? É por isso que eu sempre, quando eu estou desenvolvendo, eu sempre falo aí nos meus vídeos que eu gosto de criar primeiro o back-end e depois o front-end, porque você cria alguma coisa e depois quando você volta, você colocou alguma coisa ali, se você não prestar atenção, você fica perdido, tá, pessoal? Então, muito cuidado quando você cria tudo junto, certo? Nas coisas que acontecem, certo? Então, a gente já tinha criado isso aqui, eu já tinha com certeza eu já tinha explicado nos vídeos anteriores, mas a hora que eu cheguei aqui e criei uma aqui, eu já tinha criado aqui, mas sempre a gente cria do jeito que vem na memória ali na hora, certo? Como eu já tinha aqui, a hora que eu cheguei com esta imagem padrão dela aqui, né, que a gente está configurando, a hora que eu bati aqui, eu já vi, epa, a gente já tem ela aqui para quê? Então, simplesmente passa ela lá. Bom, deletar o cadastro, né, aqui. Fechar a imagem, ok, perfeito. Então, simplesmente chamamos aqui o comando, né? Então, vou dar espaço ali e o command vai receber o quê? Ctrl V, né? Certo? Vamos verificar. Se eu executar, vamos abrir. Abriu ali. Fechar, vamos abrir outro. Ok. Fechar a foto, podia ser deletar a foto, né? Mas tá valendo aí. Então, pessoal, por que eu tenho que passar aqui a minha imagem padrão? Porque se eu deletar ela e depois não passar ele para chamar a nossa imagem padrão, ele vai ficar sem imagem toda ali, ele vai deletar a nossa imagem padrão. Então, entendendo é o seguinte, vamos executar. Então, este aqui é um frame com a nossa imagem padrão aqui dentro, ou seja, o nosso label padrão, certo? Neste caso aqui, ó, a gente renomeou ele como image underscore padrão, que está aqui dentro. Então, assim que eu carrego, certo? Carreguei a imagem, tá ali dentro. Se eu clicar aqui em deletar, então ele vai deletar a nossa imagem. E aí, se não chamar a imagem padrão, ele vai ficar sem nada aqui dentro, certo? Então, ele vai deletar esta imagem aqui também. Ficaria só o frame aqui dentro. Então, isso não é legal. A gente quer que essa aqui sempre fica aí visível para a gente, entendido? Ok, perfeito. Bom, perfeito, né? Vamos criar o nosso banco de dados já de uma vez, que é a função, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou aqui simplesmente import, né? A gente precisa de importar o OS e também a gente precisa import o nosso SQLite 3, não é isso? Ok, perfeito. Bom, para isso aí, podemos fazer o seguinte, pode ser que vamos criar aqui abaixo. Então, vamos colocar aqui def, vou colocar assim, ó, iniciar, né? Ou criar, vamos pôr o quê? Database, não é isso? Ok. Bom, dois pontos. Vamos fazer o seguinte, if o que? os ponto que? O nosso
path, que é o caminho do nosso que banco de dados. Se exists, então se existe, vai fazer o que? Simplesmente passamos aqui o nome do nosso banco de dados, né? Então vou colocar assim, cadastro, por exemplo, underscore alunos, né? .db. Então ele vai verificar se existe, ok. Agora, se não existe, que ele cria, né? Então, vamos passar aqui um pass. Então, se existe, ele vai cair direto lá no na próxima funcionalidade. Agora, se não existe, que ele cria para a gente, né? Então, vamos fazer o seguinte. Passando aí, vamos criar aqui um else. Else o quê? 2 pontos. E pedimos aqui, então, connection. Vamos fazer um connection. Vai ser igual SQLite 3, não é isto? Ponto connected, connect o que? O nosso banco de dados. Então, a gente colocou o que? Cadastro de alunos, né? Isso, Ctrl C e Ctrl V. Ponto DB. Ok, bacana. Agora a gente precisa fazer o seguinte, cursor, eu sempre crio isso aí, né, que é um objeto, né, para a gente poder criar a nossa query. Então esse cursor vai ser igual a connect o que? Ponto cursor. Chamamos a nossa função e agora simplesmente pedimos ele, né, para fazer o que? Para poder executar, né? Então, execute o que? A nossa função. Ele vai executar a nossa query, na verdade, né? Então, fazer desta forma assim. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar assim para que vocês entendam aqui. Ok, então vamos abrir a nossa query aqui e vamos fazer o seguinte. Então, se ele não existe ainda, ele vai criar, né? Então é o que? Create o que? Create o nosso database, né? Mas no caso aqui a gente vai criar nossa tabela dados, tá? Para que vocês entendam. E passamos aqui simplesmente o que? Eu preciso do ID, né? Então a gente pode colocar assim, ID underscore number, que é o número de ID, né? Ele vai ser o que? Ele tem que ser int. Vírgula, podemos passar o nome, né? Eu vou passar aqui desta forma, name, ele vai ser um campo text, vírgula, depois a gente pode colocar a idade, né? Ele vai ser um campo text também, ok, aqui não tem vírgula. Agora uma coisa que precisa ter atenção aqui é o seguinte, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eu coloquei, né, o ID, nome, idade, sexo, telefone, e-mail. Não é isso? A gente pode colocar isto aqui lá, né? Para que não fique diferente, né? Porque senão depois você vai ter erros com isto aqui, certo, pessoal? Ó, observe aqui, né? Então, basicamente é isso aí. Então, a gente pode fazer o seguinte. Aqui eu vou deixar ID, não é isso? Então vamos pôr desta forma assim, ID só. Aqui, como é nome, vamos pôr nome então. Aqui como é idade, tá bacana. Depois a gente pode colocar, né, a idade, a gente pode colocar o sexo. Ele também vai ser um campo text. Mas o que a gente pode fazer? O telefone, então, a gente coloca telefone que vai receber. Este aqui já não, pode ser text também, ok. Vírgula, a gente precisa do e-mail, né? O e-mail, ele vai ser texto também, então text. O que mais que a gente precisa? Tendo isso aí, então, é simplesmente pedir o nosso connection, né? O nosso connection que faz um ponto commit para ele poder gravar no banco de dados, e pedimos aqui a nossa connection que faz um ponto close, né, para fechar. Ok, beleza. Então perfeitamente é isso aí, e agora simplesmente vamos chamar a nossa função, né? Vamos pedir para executar, Ctrl C,
venho cá embaixo, pode ser bem cá no final, certo? Ctrl o V e executamos a nossa função. Ok, vamos executar, ele vai criar o nosso banco de dados. Ó, observou lá que ele criou o banco de dados. Olha lá o nosso banco de dados, cadastro de alunos. Erros nenhum no nosso terminal e tá aí, perfeito. Então, bom, perfeito, né, pessoal? Então, bacana. Ok, beleza. Vamos fazer o seguinte, eu dei algum contrabarra de espaço aqui, ele importou aqui o show erros e o show information, tá, pessoal? Que é mensagem, tá? Então, cuidado com isso aí também. Este aqui eu dei uma contrabarra de espaço também, só que a gente não vai usar isso aqui também, né? Então ele costuma criar aqui, tá, pessoal? Fazer alguns import aqui aleatório, tá? Conforme você dá a contrabarra de espaço, nem sempre também ele faz o import, mas também a gente não usa isso, certo? Depois a gente faz o retoque final aí também no código. Ok, então ele já criou o nosso banco de dados. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer vamos adicionar então no nosso banco de dados. Vou fazer o seguinte. Vou vir mais abaixo. Ctrl o V. Ok, então, eis a questão. Vamos colocar aqui, por exemplo, cadastrar. Pode ser, né? Ou assim, add underscore cadastro, né? Para a gente saber. Ok. Então, a gente precisa passar alguns argumentos aqui para a gente pegar a nossa query, né? Neste caso, eu vou colocar assim, underscore id, vírgula, a gente precisa do nome, né? Então, underscore nome, mais o que? Vírgula, underscore, a gente precisa da idade, não é isso? Então, idade, vírgula, underscore, a gente tem também o sexo... vírgula, underscore, a gente também tem o telefone, vírgula, underscore, a gente tem mais o que? E-mail, não é isso? Ok, bom, perfeito, 2 pontos. Esta verificação eu não preciso, esse else eu não preciso, então vamos ajeitar aqui a nossa indentação, ok? Perfeito. Então, o que acontece aqui? A nossa connection SQLite vai cadastrar no banco de dados o nosso cursor. Ok, vamos puxar ele mais à frente. Pode deixar isto mesmo. Ele vai fazer o execute, ok, vai executar a nossa query. Aqui eu vou colocar o format, então F, formatamos, e ele vai criar, não, né? Ele vai simplesmente fazer o que? Inserir, né? Então insert o que? Into, não é isso? Into a nossa tabela, opa, pera aí, vamos lá, insert into a nossa tabela, aonde os valores, então, values, quais são estes valores? Então, vou tirar isso daqui, que a gente não precisa disso. Vamos lá, vamos pegar, eu vou tirar isso daqui e vou copiar aqui, ó, Ctrl o C, vou vir abaixo, Ctrl o V. Então, aqui, a gente vai passar chaves. Agora, prestando atenção aqui, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. O ID, como ele é inteiro, ele fica desta forma. Agora, os outros, como é string, aqui dentro de aspas simples, também e também. Agora, temos a nossa... aqui também, não é desta forma, fica por lá de fora aqui. Eu que não selecionei tudo. Ok. Eis a questão. Agora a gente tem a nossa imagem, certo? A nossa imagem, ela entra desta forma, vírgula. Como a gente está passando ela como valor binário, binário, né? Para que vocês entendam, ela entra desta forma aí. E este parênteses fecha aqui a nossa query
Então, aqui, desta forma, pode dar um espaço aí para ficar melhor. Agora a gente precisa passar um arreio das nossas imagens. Como façamos isso aí? A gente precisa simplesmente fazer o seguinte. Eis a questão, né? A gente pode colocar assim, a gente colocou image data. Ok, beleza, até aí. Nunca esqueça da indentação, tá, pessoal? Vocês estão trabalhando com Python, tá? Então, presta atenção nisso aí. Ok, beleza. Então, ele faz o execute, né? Ele faz o commit no banco de dados. Ok, perfeito. Só que antes eu não quero fechar. Antes eu quero também fazer já uma seleção, né? Para ele selecionar do banco de dados já de uma vez. Então, podemos fazer desta forma, Ctrl C. Antes dele fechar, eu já vou criar de selecionar, né? Então ele commit, ele grava lá e depois ele seleciona para a gente jogar lá para nossa triview, certo? Ok. Então este execute, ok. Então aqui em insert, não, né? A gente vai selecionar. Então select, né? All, que é o asterisco, né? From a nossa tabela dados, né? Isto. E aqui depois a gente vem com estes dados. Por enquanto eu só vou fazer desta forma aqui. Então vou tirar aqui. Vou deixar só desta forma aqui pra gente, tá? Aí depois entra a nossa query aqui. Aí ele fecha. Só que antes a gente tem que fazer o commit, né? Também. Então Ctrl C e Ctrl V. Ok, bacana. Para que fique bom para a gente poder testar também. A gente pode fazer aqui, depois do commit, eu vou pedir ele para fazer um print, né? Para a gente printar. Printar o que? Eu vou printar o meu cursor, não é isso? Ponto que? Fetch, né? Para trazer tudo. A gente tem um fetch all, né? O que precisa fazer agora é pegar os nossos valores, né? Então, vou copiar isso daqui. Vamos aqui, copiar tudo isso daqui. Ctrl C. Cá no nosso botão cadastrar, cadê ele? Tá cá embaixo, não é isso? Add BTN, a gente colocou Add BTN, né? A gente tem que passar todos estes valores, né? Então, para isso aí, vamos aqui, né? Ele tá no frame, o texto, blá, 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 cá. Depois que ele sai aqui, vamos colocar então a vírgula e passamos aqui o nosso command. O nosso command vai receber o que? Vai ser igual, a gente colocou o que? Cadastrar, não é isso? Vamos verificar cá, add cadastro. Ok, então vamos chamar ele aqui, vai ser igual a add cadastro, ok. Bacana. Aqui agora a gente tem que passar todos os nossos valores. Como eu vou fazer isso aqui, ó, Ctrl o V. Ok. Então, sai isso daqui, aqui, 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 aqui também sai. Ok, desta forma aí. Então, vou fazer assim para que vocês peguem aí. Vou dar um Ctrl Z. Aqui, vírgula, vírgula e vírgula, só para poder ficar legal aqui, tá, pessoal? Então, paciência aqui, aqui, está aí, perfeito. Então, o que a gente passou aqui como argumento, observe aqui, a gente vai ter que pegar eles referindo a nossas caixas de texto. As nossas caixas de texto, a gente tem que pegar os valores dela, né? Então, vamos verificar. Feminino. Aqui temos o enter, a gente colocou nome, idade, nome. O ID a gente passou como ID número. E por aí vai. Sexo, endereço. Ok, então é isso aí. Então, o ID vai receber o nosso número, não é isto? Ou seja, nosso ID número. Então, ID underscore número. Ok. Na mesma sequência, o nome vai receber... Aqui também tinha vírgula, né? Vamos jogar este para baixo.
O nome vai receber o nome, não é isso? Que a gente deixou lá. Ok, a gente poderia ter colocado o nome entry, né? Para a gente saber que era do entry, né? Então já vamos pôr aqui o ponto get, né? Que a gente precisa pegar os nossos valores. Ok, aqui o nome ponto get valores, ok. A idade vai receber a idade ponto get o valor que está vindo lá da nossa caixa de texto. O sexo também vai ser a mesma coisa, né? Que vai receber, vai ser igual o sexo, não é isso? Então, ponto get o valor. Eu espero que vocês entenderam isso aí, ok? Aqui também a gente vai ter que vai ser igual o telefone, ponto get o valor. E o e-mail também vai ser igual e-mail, ponto get o valor. Então, creio que é isso aí, né, pessoal? Então, o que a gente pode fazer? Podemos testar aqui para ver se isso vai funcionar. Porque a gente pediu para imprimir aqui, deu um erro. O que ele deu aqui? Vamos verificar. Deixa eu fechar, executar. Ele disse ali que e-mail não tem um atributo get. Vamos verificar. Então, o que a gente colocou? E-mail. Vamos verificar qual está o nosso campo. O nosso campo está o quê, hein? Vamos em cá em cima. Endereço do usuário. O que a gente colocou aqui, hein? Aqui não existe isso. Aqui existe o e-mail, né? Que é o endereço. Então, eu vou colocar assim, e-mail, que é melhor, né? Se quiser deixar aí e adicionar, fica à vontade, né? Então, aqui vai ser e-mail. E aqui também vai ser e-mail. Depois a gente tem que mudar lá também na nossa coisa, né, cara? Aqui também podemos colocar e-mail já de uma vez. Então, Ctrl C, Ctrl V. Só que também observou que quando a gente digitou aqui, ele reconheceu aqui como a nossa variável. Por isso que é bom colocar um underscore e entry para ficar diferente. Senão ele reconhece como variável e dá erro também. Agora sim ele reconheceu como campo, certo? O que a gente mais pode fazer aqui? Aqui agora então já modifica, né? Que é o nosso e-mail underscore entry, não é isso? Que vai receber o parâmetro que a gente está passando aqui, certo? Observe aqui também. Ok, bacana. O que a gente pode fazer é criar nossa tabela, né? Vamos lá, eu uso aqui, certo? Vamos criar, que fica melhor, né? Então, vou lá abrir o nosso banco de dados. O banco de dados ele criou automaticamente. Então, vou aqui, eu tenho o DB Browser, né? For SQLite. Vamos aqui, abrir o database. Aqui temos o nosso banco de dados aberto aí. Vamos aqui, criar table. Vamos dar um Ctrl V, que é a nossa table de dados, né? E vamos inserir. Bom, eu boiei, hein? O que a gente precisa? Vou fazer desta forma aqui. Vou deixar aqui bem pequeno aqui para a gente ter aqui. Vamos lá, a gente precisa do telefone, né? Ou seja, a gente precisa do nosso... deixa eu puxar aqui para baixo. Ele vai sair de qualquer jeito. Mas eis a questão. Vamos adicionar o nosso ID. Ele vai ser int, não é isto? Int. E simplesmente está aí, né? Vamos verificar aqui. Atenção aqui. Então, o ID vai ser int. Nome, texto, idade, texto, sexo, é só o nosso image que vai ser blob, né? Porque ele vai armazenar isso aqui como como é que fala? Binary, binários, né? Então, isso aí. Vamos lá, adicionar nome, vai ser texto, ok? Que mais que a gente tem? Nome, depois idade e sexo, então vamos aqui, idade
idade, né? Texto também. Depois a gente tem sexo, que vai ser texto também. Vamos ver mais. E-mail, né? Opa, tem o telefone, e-mail, então vamos lá. Telefone, vai ser texto também. Depois a gente tem e-mail. Que mais? E-mail, telefone, e-mail. Vai ser texto também. E depois a imagem, né? Image, que é blob. Ok, então vamos colocar aqui lado a lado. Pode ser aqui, né? Então vamos verificar. Vamos lá, e-mail, integer, nome, texto, idade, texto, sexo, texto, telefone, texto, e-mail, texto, image, blob, né? Ok, beleza. Vamos aqui, salvar, ok. Posso fechar aqui, assim. Quando acontece isso, vem em File e vem aqui Write, tá? Write Changes para salvar. Ok, vamos aqui abrir novamente. Então o que a gente fez, né? Vou passar o código aqui desde aqui, as nossas importações. A gente criou o nosso formulário, criamos a nossa função, né, para abrir a imagem, né? Aqui para deletar a imagem. A gente criou a nossa função, né, para cadastrar, não é isso? Então ele vai fazer a verificação, Isso aí, criamos os nossos campos. Aqui salvamos e fechamos a nossa conexão, né? Aqui para cadastrar, então passamos aqui os argumentos, passamos aqui, né, insert dados, né, que é a nossa tabela, aonde ID vai receber ID e por aí vai. Ok. Gravamos, executamos uma para selecionar, depois a gente vai implementar ela, tragamos tudo, fechamos a nossa conexão. O que a gente fez aqui de diferente, né, que para não dar erro, é aqui a nossa e-mail entry, né, porque ele estava reconhecendo como a nossa variável parâmetro que a gente estava passando lá, né, então aqui a gente tinha deixado só e-mail, né? Agora eu adicionei o entry. E aqui agora a gente chamou o nosso comando, né? Só que aqui também, já estou me esquecendo, a gente tem que passar aqui o lambda 2 pontos desta forma aí. E vamos executar. Como a gente pediu aqui para imprimir, para a gente testar, né? Para a gente fazer um print tudo ali no terminal para a gente vai poder verificar isso aí. Então, vamos executar. Não deu erro nenhum. Se eu vim aqui, vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui ID01. Vamos colocar nome do usuário. Vamos pôr, por exemplo, robô 1. Idade. Vamos pôr 200 anos. Masculino, pode ser. Telefone, robô tem telefone, qualquer coisa. E-mail, robô@gmail.com. Vamos cadastrar? Está aí, cadastro. Então, observe aqui que a nossa imagem ele salvou como valores binários. Já ó, temos o ID, o nome, a idade, o sexo, o telefone e o e-mail. Já como a gente colocou, né, a nossa imagem para salvar como binário, né, valor binário, então observe aqui que a gente pediu aqui, né? Observe aqui, né? Então, o que acontece? Ela salva com valor binário aqui, que fica muito bacana, né? Ok, eis a questão. Se eu executar novamente, só que eu fechei, né? Se eu executasse novamente com o mesmo cadastro que tivesse lá nos coisas, ele ia cadastrar outro, repetir o cadastro, né?
com certeza iria acontecer isso aí. Por quê? Porque a gente não fez verificação, né? Ok, bom. Então, para que isso aí não aconteça, a gente pode criar, né? Então, depois do deletar a imagem aqui, antes dele cadastrar, vamos fazer uma verificação, né? Então, def podemos colocar o quê? Pode colocar assim, checar o que? Campo, coisa qualquer, né? Desde que você saiba aí, né? Campos, vamos pôr assim, campus underscore data, né? Que são os dados. Então, faça uma verificação. If, se o nosso campo, né? Qual é o nosso campo? Vamos aqui, né? A gente colocou ele aqui, ID, não é isso? Ó, ID número, não é isso? E isso a gente chegar aqui é o mesmo, porque a gente pegou os valores das nossas, do nossos entre, né? Então, contra o C, vamos ficar acima e vamos fazer o seguinte, aonde aqui? Então, façamos uma verificação. If, se a nossa caixa de texto .get, né? Se for diferente, então referencia desta forma. Então, se for diferente que vazio, dois pontos, que aconteça algo, né? A gente vai trazer isso aqui. Else, então, que traga a mensagem, né? A gente já importou lá em cima. Então, qual é que a gente importou aqui? Show erro e show info, né? Então, message box. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar uma mensagem, então, que está errado, né? Algo está errado. Então, vou colocar a show erro, né? Que é a mensagem de erro. E colocamos assim, favor, né? Preencher o campo ID, né? Ok, perfeito. E eis a questão, né? Eu vou colocar um pass aqui logo de uma vez para não ficar dando erro. Ok. Eis a questão agora. Outra coisa que a gente precisa verificar é se existe esse ID também no nosso banco de dados, né, pessoal? Então, são coisinhas que não pode passar despercebido. Então, vamos criar def, vamos colocar checar. Checar o quê? O que a gente põe? Checar... checar underscore ID BD do banco de dados e underscore se existe. Então ficou padrãozão aí, né? Dá para entender muito bem. Ok, então como a gente vai fazer essa checagem, a gente vai passar ID, lógico, né? Dois pontos. Eis a questão. Agora, só que aqui também não é traço e sim underscore que a gente colocou. Ok. Agora a gente precisa pegar tudo que tá lá, né? Então, esta query aqui dá pra gente, ó. Vou pegar isso daqui, Ctrl C. E vamos fazer o seguinte. Ctrl o V. Bom, então não precisa explicar muito aqui, que ele vai lá no banco de dados, verificou o banco de dados, cursor, ok. Agora é a questão, né? Ele vai executar, ok. Inserir? Não, né? Então ele vai selecionar, então select o quê? O ID, certo? Lá do nosso campo, que só tá ID, não é isso? A gente vinha aqui, vamos verificar aqui, ó. O ID, então se este ID, então vamos implementar. Se o ID from, não é isso? Então, a nossa coisa, né? Então, vou tirar isso tudo aqui, ó. Que vai ficar melhor assim. Então, select o ID, não é isso? From o que? A nossa tabela, certo? Entra o statement, né? Que é o where, não é isso? A condição, né? Então, colocamos aqui where o que? O ID, não é isto? Seja, aqui é minúsculo, o ID seja igual o que? O que a gente está passando aqui, certo? Observe isso aqui, então, Ctrl o C, vamos aqui, Ctrl V e chaves.
Se observar como a gente abriu aqui, como eu apaguei tudo, então fechamos aqui, ok? Bom, tendo isso aí, ele grava no banco de dados. Isso daqui eu não vou precisar. Aqui agora eu preciso de um response, né? Eu preciso do resultado que está vindo. Então, eu vou pôr assim, response. O response vai receber o quê? O cursor mesmo, chamamos aqui o fetch all, e aí ele vai fechar a nossa conexão. Bom, eis a questão. Agora precisamos fazer uma verificação. If o quê? Só que antes me refiro desta forma. Então, se response, aqui também sai isto, ok. É o objeto que a gente está criando. Façamos uma verificação. Ele fechou, entra na verificação. O que a gente passou aqui, pessoal? O nosso response, né? Então, se o nosso response, se existe este D no nosso banco de dados, então que retorna ele, né? Então, return, vamos pôr aqui, return vai ser igual a true, não é isso? Ok, beleza. Agora, se não existe, temos que fazer isso aí também, né? Então, else o quê? Dois pontos que retorna falso, porque ele não existe, né? Então, ele para por aí. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, e ele vai retornar aqui falso pra gente, certo? Ok. Bom, então, agora é simplesmente implementar a nossa função, né, pessoal? Ok. Podemos deixar isso aqui bem profissional agora. Como? Então, se a nossa resposta, né, o nosso response foi igual a false, isso significa que não existe este ID, né? Então, o que a gente faz aqui? Então, observa que a gente está fazendo a verificação. No pass aqui eu digo if not. Então, qual é o not? A gente já está fazendo aqui, né? A gente já está fazendo essa verificação. Ctrl+C, eu tenho que passá-la também aqui. Então, chamamos a nossa função, que já está dizendo se ele existe ou não existe, né? Ok. Para que ele checa, a gente precisa passar o nosso ID, não é isto? ID o que? É número, não é isto? Underscore número, que é o nosso campo, não é isto? Ponto get. Ok. Eis a questão. Dois pontos. Agora, eis a questão. A gente pode fazer desta forma. A gente pode copiar aqui e chamar lá no nosso botão, né? Então, aqui, o que a gente pode fazer? Observe aqui que a gente pode deixar simplesmente a nossa função aqui, certo? Então, vou dar espaço aqui, porque depois eu vou tirar isso daqui. Então, vai ser igual contra o V e fechamos aqui, certo? Eis a questão. Vamos dar um contra o X nisto aqui, contra o X, e deixamos então a nossa função aqui. Vamos pegar isso aqui e agora a gente implementa aqui, tá, pessoal? Isso é meios de deixar o código bem mais funcional, certo? Ctrl V. Bom, o que a gente precisa fazer? Então, ele vai simplesmente, né, vai lá na nossa função, vai checar. Então, se ele não existe, que ele vai cadastrar para a gente, né? Agora, se já existe, a gente precisa de uma mensagem também, né? Então, a indentação, eu creio que vai cair por aqui afora. Isso daqui, vamos jogar ele para aqui. Com a minha pouca experiência que eu tenho de programação, isso daqui vai cair para cá, tá? Então, cuidado com isso daí. Eu poderia ter selecionado tudo e trago tudo de uma vez só, mas tá valendo. Ok. Beleza, então este aqui sai porque a gente copiou de lá e não faz sentido nenhum. Agora, se o ID já existe no nosso campo, né, no nosso banco de dados, else, pedimos aqui simplesmente para mostrar uma mensagem, né? Então, show erro, e passamos aqui, por exemplo, este ID já está cadastrado,
no banco de dados, né? Perfeito? Sim, né? Então, bacana. E se tiver vazio o nosso campo, que a gente também já criou a função, ele dá a mensagem. Ok, tá vendo, pessoal, que é um projetinho bem simples, mas a lógica que está sendo aplicada aqui é bastante interessante, então presta atenção nisso. Vamos testar? Então, vamos executar, eu vou deixar ali mesmo. Ok, então, vamos verificar. Primeira coisa, o nosso ID, né? Então, vamos lá, cadastrar. Então, favor preencher o campo ID, né? Só que ficou bugado aqui, né? Depois a gente vê isso aí. Ok. Se eu colocar, a gente também tem que verificar uma coisa, se já existe, né? Então, eu vou colocar o 01, que é o ID que a gente tem no banco de dados. Então, nome, podemos colocar qualquer coisa, só para a gente verificar mesmo se ele está reconhecendo lá no banco de dados que já existe este ID também. Então, vamos fazer isso aí, telefone, qualquer coisa, e-mail, qualquer coisa, gmail.com. Então, ele tem que dar uma mensagem que este ID já existe no banco de dados também. Este ID já existe cadastrado no banco de dados perfeitamente. É isso aí mesmo que tem que ser feito. Então, ele está reconhecendo tanto o campo vazio, né? Observa, e como o cadastro 1 que já tem no nosso banco de dados. Ok, perfeito, é isso aí. Bom, retornando cá então a gente ficou bacana ali. A gente pode também colocar aqui, né? Então, pedimos o nosso ID número, né? Isso que faça um ponto focus, né? Que ele sempre fica com o cursor lá em cima do nosso campo ID, não é isso? Então, são coisinhas aí, né? Que pequenas e que tem bastante valor aí no nosso projeto. Ok, o que eu posso melhorar aqui também é este cadastro, né? Observe aqui que ele insere aqui, né? Depois ele faz o commit, né? Para cadastrar. Aqui também a gente tá printando aqui, né? Então, eu vou aqui não, commit não, só essa aqui contra o X. Então, assim que ele cadastrar, ele fecha a nossa conexão, ok, perfeito. Outra coisa que a gente pode fazer é o limpar já de uma vez, né? Então, aqui vamos criar a def. Pode ser o que? Limpar, né? Então, limpar a gente poderia colocar maiúsculas, primeira letra, né? Ou por assim, dados, mas tá bacana aí. Ok, então aqui é muito simples esta função aqui, né? Ok, o que a gente precisa fazer é o seguinte, pegar os nossos campos, né? Então, vou fazer o primeiro aqui. O ID, né? Underscore número que a gente colocou, então ele vai fazer o seguinte, ponto. Sempre é esta forma aí, tá, pessoal? Delete o que? Eu preciso deletar todo o campo, então a gente passa assim, 0, vírgula até o end, tá? Então, tk ponto maiúsculo end desta forma aí, que ele deleta o campo todo, certo? Só que primeiro aqui também eu preciso passar a minha imagem, né? Então, global, não pode esquecer dela, né? Tem que ser global a nossa image o que? Data, né? Ok, beleza. Agora vem os nossos campos, pessoal. Então, Ctrl C, aqui vem Ctrl V, V. E lá a gente tem os nossos campos, né? É só pegar os nossos campos dos nossos entry, tá? Então, cadê eles? A gente tem o nome, depois tem idade, sexo e por aí vai. Eu vou fazer aqui e retorno, aqueles campos ali que a gente precisa. Bom, então ficou desta forma, né? A gente passou a nossa imagem global, os nossos campos, deletamos eles, né? O sexo aqui, como é o botão rádio, a gente tem a nossa variável que a gente setou ela, não é isso? Se a gente vir aqui, ó, observe aqui que a gente fez o set dela como masculino, né? Então pode passar ela aqui assim também.
Ok, telefone, coisa que continua tudo a mesma coisa. Agora, a imagem, eu preciso que o meu label, assim que eu clicar lá no botão limpar, que ele me inseta a imagem padrão novamente. Senão ele vai deletar tudo que está lá e vai ficar só o nosso label. Eu já expliquei isso aí ali quando a gente estava criando a nossa função. E passamos a nossa imagem binária também, né? Ok, beleza. Então, para a gente testar, a gente pode chamar esta função, pessoal, em duas ocasiões. Tanto no nosso botão e depois também quando ele acaba de fazer o cadastro para limpar todos os nossos campos, né? Então, vamos fazer isso aí também. Então, aqui quando a gente cadastra, né? Então, observe aí que ele vai cadastrar, né? Ele vai inserir, então depois que ele faz o comment, fecha a nossa conexão, a gente simplesmente chama a nossa função limpar. Vamos verificar isso aí se vai funcionar. Eu esqueci de chamar lá no botão limpar, mas depois a gente faz isso aí. É só chamá-la aqui no botão limpar. Então, vamos lá. Vamos criar outra aqui. Então, vou pôr isso aqui, robot. Aqui é o 02, porque o 01 a gente tem, né? Então, vamos colocar aqui robô 2 e vamos colocar idade 300 anos para ele. Ele vai ser masculino, como a gente fez o 7, quando a gente cadastrar, limpando tudo, ele vai marcar, deixar aqui masculino marcado, né? Telefone, qualquer coisa, e-mail, robô2, né? Está gmail.com. Ok, vamos cadastrar. Cadastrou e limpou tudo aí perfeito pra gente. Ele só não marcou aqui, né? Ah, tá, mas é isso mesmo. Ele só vai setar a nossa variável. Tá bacana aí, porque depois a gente precisa escolher aqui. Ok, perfeito. O que a gente precisa fazer agora é trazer aqui, né? Eu tô vendo aqui que a gente tá faltando algo aqui. Então, ID, nome, idade, sexo, telefone e e-mail. Não tá certo, correto. Ok, vamos terminar isso, né? Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui uma posição melhor. A gente vai pegar, a gente vai precisar destes dados aqui quase, né? Vou precisar desta query aqui. Então, já vou fazer desta forma aqui. Eu já vou copiar tudo aqui, Ctrl o C. Vou vir aqui. E vamos fazer o seguinte. Aqui temos todos os nossos labels, coisas. Vou pôr ela logo em cima aqui, né? Aqui a gente seta os nossos dados. Pam. Aqui, limpar. Aqui, ok. Deletar. Vamos pôr ela em cima de tudo aqui, né? Como ela é carregar, ela vai carregar tudo, né? Pum, Ctrl V. Então, ela vai chamar carregar, por exemplo, underscore dados. Underscore de Trivial, né? Para que vocês entendam. Ok, então ela não precisa disso daqui. Ok, vamos indentar o código aqui. Ok, bom. Eis a questão. Isso aqui também, eu só vou precisar disso aqui. Isso aqui eu não preciso. Ok. Vamos aqui indentar o código. Pum. Pum aqui. 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 Ok. Vamos brincar aqui com isso aqui. Ok. Eu creio que é a query mais fácil que tem para poder fazer, né? Então, é o que? Select, quando eu quero carregar tudo, eu seleciono tudo, né? From o que? Dados, né? Que a gente colocou, que é a nossa tabela. Então, já está aí a nossa query. Então, ele vai fazer o commit. Ele vai fazer o commit, né? Pode deixar desta forma aqui. Aí, a gente precisa armazenar estes dados que está vindo lá da nossa seleção, lá do banco de dados, em uma variável, né? Então, vamos criar aqui como dados desta forma, que vai receber o que? Tudo que vem de lá. Então, é o nosso cursor, né? E colocamos aqui um ponto. Como eu quero tudo, então eu coloco o fetch all para trazer tudo, certo? Correto.
ele fecha. Agora eu preciso fazer uma verificação nestes dados, né? Por quê? Porque se tem ou não. Então vamos lá. If o quê? Se nos meus dados, né? 2 pontos, certo? Então vamos verificar. Por quê? Se tiver dados na minha TreeView também, eu preciso limpar para depois eu carregar estes dados, certo? Ok. Então precisamos entrar no for, né? Eu vou colocar item, né? Agora eis a questão. Qual é o nome da nossa tabela, hein? Do nosso TreeView? Se eu não me engano, eu coloquei table. Vamos lá verificar. Vamos cá embaixo na nossa tabela. Cadê ela? A gente colocou tree table, né? Só que é tree table, né? Nossa TreeView tree table. Então, cuidado com isso aí, tá, pessoal? Se você colocou outro nome, então é simplesmente cuidado. Então, na nossa tree table, verificamos, né? Então, pegamos o ponto getChild e façamos o seguinte, 2 pontos. Vamos carregar, né? Então, ou seja, precisamos deletar tudo aí, né? A gente está fazendo um for nos dados, né? Que está lá na nossa table, né? Ou seja, na nossa TreeView. Então, os que tiver lá vai ser deletado, né? Então, table.delete deleta tudo e passamos aqui o nosso item. Ok, que a gente está passando aqui. Bom, tendo verificado e deletado, a gente carrega, né? Opa, então else o que? 2 pontos. Isto. E aqui a gente faz o for. Só pegar aqui, ó, Ctrl o C. Vamos aqui. Ctrl V. Aí, agora sim. Então, fazendo o for, ele deleta o que está lá, else deleta lá, mas aqui já entra a lógica aqui, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa simplesmente carregar nossa table, né? Então, podemos fazer desta forma. Vamos lá. Então, for in o que? Ou seja, vamos passar aqui a variar for. Vamos colocar range, R de range, in range, para fazer o preenchimento na nossa TreeView. Eu sempre falo table, mas é TreeView, tá, pessoal? Então, põe isso em mente. Passamos aqui o que? Os nossos dados que a gente queira carregar. Ok, então, 2 pontos. Ok, vamos fazer o seguinte. Então, a nossa table, né? Isso que a gente colocou. Tree table, na verdade. Vamos fazer o que? O ponto insert. Então, vamos inserir estes dados na nossa TreeView. Parent vai ser igual. Vou colocar vazio desta forma, vírgula. O que a gente tem? IDDE vai ser igual a R range, vírgula, index vai ser igual and, vírgula, values. O que a gente está passando? Dados, né, pessoal? Ok. Agora a gente precisa passar uma lista, né, da nossa variável range, que é R, do nosso for. Observe aqui e simplesmente digamos aqui que ele vai receber, ele vai começar lá da 0, não é isso? 0 até o 6. Certo, pessoal? Entende? Quantos campos a gente tem? Esse 6 refere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, então ele começa da 0, que é o ID, até a 6ª posição. Ok, bom. Perfeito. Agora a gente tem que chamar isso aqui, né? Então vamos chamar lá no nosso, quando o nosso formulário é executado. Epa, então vamos carregar lá nossa função, né? Que foi carregar dados da TreeView, né? Então, vamos fazer o seguinte.
Ctrl C. Lá na nossa função, né, quando a gente inicia, ela tá aqui, não é isso? Cadê? Aqui, quando a gente... Não, cadê? Iniciar o nosso database, lembra que a gente passou aqui? Então a gente carrega a nossa TreeView, beleza, pessoal? Ou seja, é a nossa TreeView. Sempre eu falo TreeView, coisa e tudo mais. Vamos executar e verificamos. Então ele já tem que carregar aqueles dados. Ok. Não carregou. Por quê? Então, eis a questão. A gente fez a verificação. Ah, tá. Fora de indentação. Ok. Vamos verificar. E tá lá pra gente já tudo aí perfeito. Então, aqui se a gente fazer isso daqui, a gente está apto para poder trazer as nossas colunas, né, conforme a gente queira. E tá aí perfeito. Então já temos nossos dados funcional aí, né? Ok, perfeito. Se quiser, a gente poderia abrir pelo menos aqui assim, né? Ó, a gente pode carregar isso daqui também lá quando a gente acaba de fazer um cadastro também, né? Então, quando ele cadastrar, que ele põe lá o novo cadastro para a gente, né? Onde é que tá? Aqui. Então, depois que eu limpo também, Ctrl V, ele carrega a nossa TreeView com um novo cadastro. Bom, se a gente vir aqui, vamos verificar isso. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar, por exemplo, 03 agora, né? Porque o 1 e o 2 a gente já tem. Então, 03. Vamos colocar também. O que aqui? Robô 3, para a gente saber. Vamos colocar a idade 400, masculino. Vamos ver se feminino está funcionando. Feminino, telefone, qualquer coisa. E-mail, robô 4, não é isso? 3 @gmail.com. Então, assim que eu clicar aqui, ele limpa tudo e joga cá, né? Ok, perfeito. Bacana. Só aqui que tá um pouquinho bugado aqui, né? A gente poderia colocar pelo menos isso aqui no nosso formulário, né? Ok, perfeito. Bom, o que a gente pode fazer para ficar bacana é colocar um scroll nela embaixo. Mas eu não queria perder muito este formulário aqui. O que a gente pode fazer? Diminuir aqui, né? Se você quiser colocar um scrolling nela aqui, tá, pessoal? Aqui embaixo, coloca, tá? Mas no caso aqui vou deixar daquela forma ali. Então, aqui o ID, nome, idade, sexo, telefone, e-mail. O que a gente vai colocar? Então, aqui, o ID, eu vou deixar só assim, ID, né? ID, nome, idade, sexo, telefone e e-mail. ID, né? Então, o ID, ele pode ser o que? Uns 50 por aí afora. O nome, 110. Idade, uns 60 por aí afora. Sexo, 60. Telefone, uns 80. E por aí vai. Vamos verificar. E aí, ficou aí bacana. Ok, bom. Eu só estou querendo manter esta forma aqui, tá, pessoal? Se você quiser colocar um scroll aqui, fica à vontade, tá? Mas eu não quero ficar aqui perdendo muito tempo aqui para fazer essas coisas que a gente já fez em vídeos anteriores, ou seja, em projetos anteriores. Então vai lá e vê como que fica, se você não sabe fazer, e põe aí, tá? Ok, beleza. Então, já está funcional aqui. O que a gente precisa fazer é atualizar, né? Pesquisar também. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro, para a gente trabalhar ali a nossa pesquisa, a gente vai trabalhar a nossa editar, né? Quando eu clicar no item aqui, né? Quando eu clicar,
por exemplo, neste cadastro aqui, né, o número 1, que ele traga todos esses dados aqui nas nossas coisas, né, no nosso caixa de texto. Ok, bom, se a gente observar, cada nossa TreeView tá lá embaixo, não tá? Então vamos aqui. Quando a gente faz aqui, ó, a gente configura ela, não é isso? Cadê? TreeView, blá, 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 blá. Então, antes, aqui, a gente cria ela, né? Então, vamos fazer um bind dela para a gente poder pegar esses dados, né? Então, a nossa tabela vai receber um ponto bind. Vamos fazer o seguinte, passamos aqui, vamos criar o seguinte, eis a questão, né? Vamos colocar aqui tree desta forma. Isso aqui é só um título, tá, pessoal? Então, só para a gente visualizar, eu vou colocar assim, TreeView, e vou colocar select, que é selecionar, não é isso? Ok, vamos criar ele aqui. Então, passamos aqui lambda, vamos passar lambda 2 pontos, ou seja, e 2 pontos desta forma, colocar underscore, pode ser dados, né? Tem a ver? Ok, tá bom assim, contra o C. Vamos cá em cima e vamos criar isso aí, então. Então, pode ser, aqui, vou fazer ela aqui em cima aqui. Vamos pôr ela cá em cima aqui. Bom, pode ser que depois do cadastrar. Então, vamos lá. Então, def o que? Contra o V. E vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que verificar se tem alguma coisa selecionado, né? Então, podemos fazer desta forma. Vamos pegar, né? Então if se a table, né? A gente colocou que é tree table, né? Então, se a tree table ponto selected, se tiver alguma coisa selecionada, 2 pontos, né? Então, a gente precisa pegar o index, né? Então, o index vai receber o que? Vai ser igual a int. Passamos aqui, neste caso, a nossa tree table, não é isto? Ponto selected, né? Então, selecionamos o primeiro item. Então, tem que fazer desta forma. Ok, bom. Agora é os dados, né? A gente precisa carregar os nossos dados. Então, vou pôr dados. Vai receber o que? O nosso tree table, né? Ponto item, que é o item, né? Qual é este item? O que está vindo do meu index, vírgula, os values vai receber o seguinte, Ctrl Z. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, quando eu for inserir alguma coisa lá, chamar a nossa função, a gente colocou limpar dados, né? Que ele limpa os campos, correto? Ok, então limpando todos esses dados, vamos fazer o seguinte, a gente precisa trazer, né? Então, id, underscore número vai receber o valor que estiver lá, né? Então, insert o que? Passamos aqui o nosso tk ponto, jogamos até o end, para ele limpar também, caso esteja lá, e pegamos os nossos dados na posição 0. Por quê? Porque o id ele começa pela 0 da nossa TreeView, tá, pessoal? Então, põe isso em mente. Ok, beleza. Agora é simplesmente carregar os outros campos, né? Então, contra o C, vamos abaixo, V e V. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte. Então, o próximo, se eu não me engano, é nome, isto mesmo. Depois a gente tem nome, a gente tem idade, sim. Depois da idade a gente tem o ID, nome, idade. Depois da idade é o sexo, não é isto? Ok. Depois do sexo a gente tem o telefone, né? Ok, vamos pegar aqui, telefone. Depois do telefone, a gente tem o e-mail.
Ok. Isso daqui, a gente tem as imagens, né? Então, vamos fazer o seguinte. Se vocês observar, aqui ele puxou ali, né? O nosso campo mesmo é este aqui. Não pode esquecer. A imagem, ela tá como binária, né? Então, não precisa nada aí. Agora vem a questão 0, né? O nome vai para 1, depois na posição 2 da Triview, depois 3, depois 4 e depois 5, que é o último, que é o e-mail, correto? Ok. Como a gente setou aqui, né, o nosso masculino, a gente também tem que fazer o seguinte, aqui também a gente tem que fazer o sexo, ele vai fazer um ponto 7 e 7 dados aqui que vem na posição 3. Vamos verificar. Vamos aqui, então, se eu selecionar, veio lá. O último a gente colocou feminino, tá trazendo ali tudo perfeito. Está aí, bacana. Então, tá aí já selecionando para a gente poder... Agora, o que falta também é a imagem, né? Então, para isso daí, como ela está sendo binária, a gente vai fazer o seguinte, vai demorar um pouquinho, porque a gente vai fazer uma verificação. Bom, mas é o seguinte, eu vou deixar, esse vídeo já está bem longo, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui e eu retorno com outro para a gente fazer a pesquisa, trazer aqui, né, a nossa imagem selecionada e fazer os reajustes finais aqui. Então, nosso formulário tá aí bem bacana, bem funcional. Já estamos cadastrando, né? Isso. Estamos bem adiantado aqui. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Deixe o seu gostei. Espero que você deixe o seu gostei. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Divulga aí este projeto para os seus amigos. Divulga aí nas suas redes sociais, que isso aí ajuda a gente a manter o canal com projetos como este aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.